Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Tiffany, Felipe, Lauren, Márcio, todos os alunos que estão com a gente. Sejam bem-vindos para mais essa, vamos dizer, unidade de análise das demonstrações contábeis. Vocês tenham tido aí uma ótima semana, todos vocês. Com gestão financeira, vamos entender o capital de giro, né? E como calcular os índices dessas atividades, como elaborar o fluxo de caixa e calcular os fatores de insolvência e como aplicar a alavancagem financeira e operacional, que encerra lá com essa parte aí mais técnica, né, de alavancagem, para a gente entender ela um pouquinho. Vamos ter 5 tópicos. Tópico 1 vai ser o capital de giro. Tópico 2, o índice de atividade. Tópico 3, o fluxo de caixa. O 4, fator de insolvência. E o 5, que é o último, alavancagem financeira e operacional. Tópico 1 vai ser mais direcionado, controle do capital de giro, que é fundamental para que as empresas elas possam investir em recursos, contribuir com outras áreas operacionais, como o departamento de produção, como o setor de compras e de vendas. São várias áreas dentro dessa colocação que ele vai transitar. Dinheiro em caixa, ele pode trazer inúmeras vantagens para a empresa e realizar os negócios atrativos que pode surgir para eles no momento. Então, assim, o capital de giro ele serve para facilitar o entendimento das estruturas básicas dessas análises, como o prazo para o financiamento, o ciclo de caixa, o pagamento das dívidas. Tudo isso aí vai estar englobado dentro desse sistema. Então agora a gente vai falar um pouco, entrar aqui na termologia. Ele busca dar uma visão geral sobre o giro do negócio num determinado momento. Por quê? Porque ele pode se modificar devido a várias situações que pode ocorrer no momento e realmente ocorre em qualquer empresa. E assim, então, que a gente vai falar um pouco, o capital de giro nos mostra tudo que gera lucro dentro da empresa, como compras, estoques, as vendas em si, a produção, todos esses ativos, vamos chamar eles assim, ele vai trazendo essa parte da rotatividade, o que vai trazer a sustância para a empresa continuar investindo e crescendo. Então, assim, o capital de giro ele é representado pelo ativo circulante, conhecido como capital de giro bruto. Ele é mais conhecido assim, quem atua dentro dessa área, onde nos apresenta uma visão das duplicatas a receber e dos estoques que a empresa mantém em seus pavilhões, em seu estoque em si, para que a empresa ela possa atender às suas transações operacionais, como imprevistos que pode surgir, né? Negócios, descontos com seus fornecedores, fazer uma aplicação, por exemplo, financeira em algo atrativo, que ela consiga visualizar algo que dê lucro para não deixar o dinheiro parado. Claro, se você tiver aí um excessivo volume de aplicação financeira, pode causar uma perda de oportunidade de investimento, porque quando você faz um volume excessivo de investimento em outros setores, de repente pinta um negócio bom para você comprar, sei lá, um estoque, ele é difícil de encontrar, um material, numa promoção, alguma coisa assim, e aí você não vai ter o dinheiro em mãos, em caixa, para que você possa realizar essa compra. Então, dependendo do excesso que você tem de volume de aplicação financeira, pode perder oportunidade. Hoje em dia, a gente sabe que o volume de estoque deve ser o mínimo ou suficiente, né, para atender os pedidos dos clientes. Por quê? Porque a empresa ela não pode perder vendas por falta de estoque. Então, ela precisa de uma certa quantidade de estoque para fazer a rotatividade. Então, assim, a empresa ela precisa manter o seu capital de giro equilibrado financeiramente para que possa identificar os prazos operacionais, o volume de recursos permanente, que já é a longo prazo, os investimentos operacionais. Para isso, tem que ter o quê? Tem que ter um modelo de avaliação que seja rápido, eficiente, o gestor possa tomar uma decisão do que fazer. Aqui dentro desse contexto, agora que a gente já entendeu o capital de giro, agora a gente vai falar um pouco já do capital em giro, que ele é um pouco diferente sobre a nossa colocação, sobre a nossa visão aqui. Então, beleza, eu vou puxar aqui um outro slide, que aí vai... No mesmo slide até, eu vou passar ele aqui, mas para vocês entenderem como que ele vai funcionar aqui. Então, capital em giro, os bens que estão sendo utilizados para fazer o negócio, né, acontecer, para fazer a empresa produzir ou o negócio girar. Então, ele serve mais ou menos para isso. O capital em giro é o que? A empresa funcionando com esse dinheiro, com esse investimento, onde ela compra
matéria-prima, paga seus fornecedores, ela faz a máquina girar. Agora, dentro dessa mesma colocação, a gente vai entrar dentro do capital de giro próprio, onde o cara vai investir capital da própria empresa, do bolso, dos sócios, certo? Então aqui a gente vai ver dentro desse contexto do capital do giro próprio, que é o capital do ativo circulante financiado com recurso, geralmente é utilizado a sobra do patrimônio líquido e depois paga as obrigações. Geralmente eles atuam dentro dessas analogias que a gente está falando aqui. Para vocês acompanharem uma tabela que está no fundo, eu vou trocar aqui um pouco a minha tela de lugar e vocês vão conseguindo lendo aí e acompanhando o raciocínio. Então, vendo outro olhar, é como o estoque eles fossem financiados pelos fornecedores através de quê? De duplicata a pagar ou dos prazos a recolher dos impostos, salário dos funcionários que tem pagamento do 15º dia útil, você tem que honrar com as suas obrigações. Não dá para esquecer, claro, que cada conta ela tem a característica própria. Pode ser calculado o capital de juro que tem uma fórmula que a gente está vendo aqui que facilita a nossa vida, que é o CGP igual o PL o ANC. Como a gente vai ver ao decorrer dessa aula, tem muitas siglas. E o que elas são? O que elas querem dizer? Logo aqui em cima do vídeo, dá para ver que é o capital de giro próprio, patrimônio líquido, ativo não circulante. Então, ao decorrer dela, eu vou usar siglas. Então, vocês vão aí memorizando o que significa cada uma delas. Fica mais fácil para a gente entendendo. O balanço CIA, que a gente vai falar da empresa misteriosa, que a gente vem dissertando dela lá da unidade 1, unidade 2. Então, agora a gente vai continuar usando isso modelo. Então aqui tem um encerramento dia 31/12 do ano X. O que quer dizer o ano X? É o final do ano, quando faz aquela virada que vocês iniciam o ano no zerado, onde eles vão fazer o balanço do estoque para ver como que foi o ano e assim iniciar o outro ano zerado, que geralmente é o que a gente utiliza. Então vocês vão ver aqui no ativo não circulante realizável ao longo prazo, o RLP, o ativo imobilizado, que é o AI, tem ali R$100 realizável a longo prazo e o ativo imobilizado, que 24 mil, que vai dar ali um total entre o 24 mais o 100, vai dar 24 menos o 23.100, que vai estar lá no passivo do patrimônio líquido, em patrimônio líquido PL, menos. Vocês vão ver ali no final, tá 23,100, que vai dar o 58. Tá, entendi. Mas o que isso quer dizer? Que ali vai diminuir R$1.000 dentro dessa negociação. Por exemplo, se eu fizer uma matemática, um cálculo, deixa eu ver se eu trouxe ele para cá, eu não cheguei a trazer. Dá para a gente ver que o capital de giro próprio é negativo. Desse desconto, ele dá menos R$1.000. Então, se eu pegar 23,100 no GZP, colocar ele ali 24 mais os 100, ele vai dar o GZP igual a menos 1.000, ele vai ficar negativo. Então, os recursos que eles buscam, recursos que a gente pode falar é os financeiros, recurso próprio, não são suficientes para cobrir as aplicações do ativo não circulante. É um pouco meio complexo, mas devagarinho, conforme a gente vai falando, vai ter vários modelos muito semelhantes a esse, a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Aqui o capital circulante líquido agora que a gente vai falar um pouco sobre ele. E a diferença entre os ativos e os passivos, capital circulante líquido. Esse aqui, tá? Agora eu botei o slide certo. Ele vem das operações realizadas pela empresa como empréstimo, venda, um bem ativo, um ativo permanente. Então são várias coisas que ele pode se transformar em dinheiro para fazer o giro. Quanto maior for o capital líquido, que é o CCL, melhor, porque vai ser uma condição líquida da empresa. Exemplo, no supermercado, a gente pode ver que o CCL é negativo, uma boa liquidez. Por quê? Porque eles compram a prazo e vendem à vista. É um grande negócio. Resumindo, o prazo de pagamento das compras acaba sendo superior ao prazo de rotação dos estoques. Então, eles conseguem ter uma margem de lucro bem atrativa. Porque quem não quer comprar a prazo, vender à vista. Fazer uma rotação de dinheiro com uma possibilidade de crescimento muito grande. A empresa também pode ter o CCL positivo e apresentar dificuldades financeiras. Pode acontecer isso? Pode, se os prazos dos ativos não for compatível com o vencimento das obrigações em curto prazo. Isso quer dizer o quê? Ele vai comprando a prazo, vendendo à vista, mas o que ele está vendendo à vista às vezes não consegue cobrir aquele bolo que vai fazendo ao decorrer da sua compra a prazo. Então vai se tornando um montante muito grande que acaba o que ele vende à vista não conseguem cobrir. Então isso também pode sair de repente
meio ruim se ele não tiver uma boa estratégia. Exemplo, a gente tem esse CCL, que é igual ao AC menos PC. Falando em valores, exemplo aqui da balanço da CIA misteriosa, tem ali, ó, 33.900 menos 33.600, que vai sobrar, vai dar uma margem de R$300. Então, esses R$300, ele indica quantos ativos superam os passivos. A diferença entre os dois, caso tiver o mesmo vencimento de valor, o CCL de 300. Acaba sendo uma espécie de folga financeira para a empresa. Porém, se ela tiver as dívidas vencendo, sei lá, antes que os créditos, né, entrem, ele pode ter aí uma defasagem. Então, essa sobra de 300, ela pode virar uma dificuldade financeira. Depende muito da estratégia que o gestor vai fazer dentro do seu negócio, dentro da corporação. E agora a gente vai falar um pouco sobre o capital terceiro. O que é o capital de terceiro, nesse caso aqui, nessa nossa visão? Pode ser várias coisas, empréstimos, o banco. Então, capital de terceiro é a soma do passivo circulante com o exigível a longo prazo, que ele vai pegar, então, o circulante ali vai injetar e a longo prazo, onde ele vai pagar esse financiamento, sei lá, em 36 vezes, em 60 vezes, ter aí a longo prazo ainda essa dívida circulante. Já o capital próprio, agora entrando mais dentro do contexto do capital próprio, ele corresponde ao patrimônio líquido. Capital próprio que é igual ao patrimônio líquido aqui em cima, que mostra aí a situação econômica da empresa. Também a gente vai fazer bastante cálculo em cima dela, mas por enquanto é para vocês saberem o conceito de cada uma delas. E assim a gente vai entrando na necessidade de capital de giro. Quando é que a empresa realmente precisa? Que é o valor dos recursos que precisam para manter o giro dos negócios. Como qualquer negócio, a gente precisa de injetar dinheiro para a coisa funcionar. Então, para isso, temos que repensar nas políticas de estoque, de crédito, de compras, que reduz os efeitos imediatos sobre o fluxo de caixa. Para isso, temos que repensar na política de estocagem, de crédito, de compras, que produz efeitos imediatos sobre o fluxo de caixa, impetra diretamente na situação financeira das empresas. Então, se selecionar as necessidades equipadas com as vendas brutas, a gente vai ver ali que a sigla é NLCDG, que é a necessidade líquida, alguma coisa assim, com as vendas brutas, vai ao encontro de quê? Das necessidades de capital de giro, e assim encontramos o patrimônio do ciclo financeiro. Então aqui a gente vai entrar dentro de uma tabelinha que a gente vai conseguir visualizar essas siglas, vai ter um número de dias, de períodos da venda bruta, como a gente está vendo em cima aí. E os exemplos ele mostra para a gente as vendas anuais no período de 360 dias e as vendas mensais também no período de 30 dias. Ele dá uma visão bem geral do que está acontecendo no mês e no anual dos 360 dias. E isso fica muito mais fácil para você entender qual é a estratégia que você vai fazer para o próximo ano, porque do ano anterior você já tem uma visão de mês a mês e do ano total. Então ele te dá uma visão muito ampla para que você possa fazer a sua estratégia para ser aplicada no próximo ano. Para calcular a necessidade de capital do giro, a gente vai usar essa fórmula que vem em cima, né, em cima dos nossos slides, que precisamos comparar o giro de estoque e suas renovações médio prazo. Também levar em conta as considerações da matéria-prima, do salário a pagar aos seus funcionários, os impostos a ser recolhidos. Por quê? Porque são elas que vão alimentar aí, ou que alimentam a produção e as vendas do estoque. Se a gente não tiver isso, como é que a gente vai ter estoque para poder fazer um planejamento de produção sem ele? Só se a empresa estiver muito bem localizada perto de onde se encontra a matéria-prima. Agora, se não for a realidade, aí é claro que ela vai ter que ter uma estratégia de ter um estoque mínimo. Dentro dessa tabela, que é a conta cíclicas, vamos dizer assim, que a gente não ouve muito essa palavra, mas é o nome que a gente dá aqui entre o ativo circulante e o passivo circulante gerador, exemplo que ele dá ali das contas cíclicas de um determinado ano. Quanto de matéria-prima precisa comprar, transformar, estoque, venda a prazo. Então, é tudo essas partes que eles vão fazendo, as estratégias, fornecedores, salários, impostos, e assim eles conseguem ter uma ideia de quanto que vai ser o giro do ano. Então, também tem as contas cíclicas também duplicadas a receber, estoques, fornecedores, salários, então todos eles são bem estratégicos. Isso tudo baseando em quê? Na anotação do tempo anterior, que aí ele consegue ver
uma visão geral de como vai ser cada coisa, ainda trazendo um UNE para a gente. Então aqui na tabela de cima, essa tabela que está lá em cima, agora que eu vi ela ali, tem as necessidades de capital de giro para a gente poder entender ela um pouquinho. Ele calcula a partir do ativo circulante cíclico menos o passivo circulante cíclicos também. Então a gente vai ter aqui uma forma que é o NCG, que é o de 640, que a gente está vendo no total, certo? No ativo circulante, menos o 260, que vai ser o total do passivo circulante, que vai nos resultar no NCG, que vai dar 380. Então aqui a gente já consegue ver as necessidades de capital de giro, que é os 380 mil, que vai representar o montante do ciclo financeiro, e assim o administrador, ou o gerente, ou o gestor, ele vai ter que providenciar os recursos para cobrir as contas, porque o recebimento das vendas ele pode ser lento, né? Pode ser que ele não vai ter um capital de giro legal para suprir a necessidade deles. Para resolver, ele pode recorrer a descontos de duplicata no banco, trocar elas para fazer dinheiro, para obter o lucro, e vai acabar sendo afetado. Por quê? Se ele não fizer isso, se ele trocar no banco, porque os descontos de duplicata não é muito barato, ele vai perder uma fatia talvez do lucro que ele estava mensurando para os bancos, mas a necessidade que ele tem para poder honrar seus compromissos e deixar o capital de giro, a máquina girando, capital de giro em circulação, não capital de giro só em si, então ele precisa manter a máquina girando. Então às vezes ele acaba se vendo numa situação que ele tem que partir para esse ponto, né? Também temos aí um modelo capital de giro, é conhecido como análise financeira dinâmica, separadas as análises dos tipos de contas cíclicas, que são as contas das naturezas operacionais ou da natureza operacional, e as contas erráticas, que são as outras contas que vêm com ativo circulante. E assim a gente vai entendendo um pouquinho. Então, falando das cíclicas, relaciona com o ritmo operacional, refletindo o quê? Nos saldos, nos níveis de operações da empresa, que ela tem todo o seu contexto, né? Como duplicatas a receber de clientes, os seus estoques, as despesas antecipadamente, duplicatas a pagar, que ele tem que honrar os seus compromissos com quem? Com seus fornecedores, as obrigações tributárias, com certeza ele vai ter várias sobre o faturamento, as obrigações trabalhistas, principalmente no final do ano, onde ele tem que pagar vários benefícios para os seus funcionários, e assim a gente vai vendo a rotatividade. Já as erráticas, que a gente vai chamá-la assim, ela evolui sem ter a relação no ritmo das operações. É diferente dessa de cima que a gente estava vendo, porque ela pode ser zerada se tiver tudo ok com a empresa, com o desempenho das atividades da empresa. A diferença entre as duas. Exemplo, caixas, banco, aplicações financeiras, financiamentos bancários, impostos, se tiver tudo ok, pode zerar ela que está tranquilo. Então, as contas cíclicas são classificadas como giro. E a outra é o que vai afirmar que está tudo ok, beleza? Então com isso eu vou trazer uma tabela aqui para a gente dar uma olhadinha na classificação do capital circulante, e aqui a gente vai ver algumas coisas, alguns pontos. Tem ali um que é o soma, e tem o 2 que é o soma também, na nossa X3, na nossa primeira tabelinha aqui perto de mim, em cima aqui. Aí nessa linha a gente vai encontrar alguns valores, 1.796.846 no X1, depois menos o 812.687, depois no X2 tem 2.161.947, menos o 1.233.184, também no X3 2.846.575, menos 1.726.041. Para a empresa financiar as necessidades de capital de juro, investir no ativo da empresa, a empresa geralmente ela conta com o quê? Um capital circulante próprio sobre os recursos da própria empresa, que ela conseguiu investir e ter um estoque para poder ampliar, empréstimos financeiros bancários, como a gente viu ali a longo prazo, de um financiamento, ou empréstimos bancários em curto prazo na troca de duplicatas descontadas, como a gente relatou ali em cima. Dando uma resumida, essas são as condições que o empresário, que a empresa
pode conseguir para atender as suas necessidades financeiras. Entendido isso, então a primeira unidade foi bem tranquilo, acredito eu, né? A gente terminou ela e vamos para o primeiro tópico. Agora a gente vai para o tópico 2, que é os índices de atividade. Representa a velocidade dos elementos patrimoniais, né, que se renovam durante um determinado tempo, resumindo, é os dias que a empresa demora para receber as suas vendas realizadas para pagar as compras e renovar o seu estoque. Quanto que ela vende 30, 60 e 90? Quanto tempo demora? Será que eu consigo receber 100% daquela venda que eu vendi a 30% logo de cara? Ou ainda tem uma parte de inadimplência, atrasos e coisa e tal? Ele tem que contar com essas duas fases. Não é porque está ali para ele receber que quer dizer que ele vai contar com dinheiro que ainda não está na mão, porque pode acontecer várias variantes. Mas se ele já tiver contexto legal, já um ciclo de cliente confiável, pô, aí fica mais tranquilo para ele fazer a sua estratégia. Porém, se for um mercado que está atuando agora e está abrindo portas de novos clientes, aí já é um pouco arriscado, porque ele ainda não sabe, mesmo que tem toda aquela alavancagem de você consultar o seu cliente, você ainda não conhece 100% como que ele vai honrar as suas obrigações. Você não pode fazer também obrigações para ser paga pensando naquilo que ainda não aconteceu. Então, quanto mais rápido for o recebimento, melhor, né? Quanto maior for o prazo de pagamento de compras, melhor. Então essa é a conclusão que eles devem ter. Prazo médio de recebimento das vendas, geralmente de renovação de estoques, é muito semelhante ao ciclo operacional. Em média, quantos dias os estoques levam para serem vendidos. Eu tenho lá, pô, então ó, a galera lá do setor de vendas, eu preciso desovar o que tem em estoque e também, se puder, vocês já fazerem uma venda antecipada do que vai ser produzido. Aí eu já consigo ter ali uma margem do que eu vou precisar de matéria-prima para comprar. E mesmo assim, se ele não tiver essa estratégia, ele vai usar aquela estratégia de 360 dias. Lembra que eu falei lá do mês a mês de 30 dias e mais 360 dias do ano anterior? Ele também pode criar uma estratégia assim, que mais ou menos ele vai saber quanto de venda ele teve, como foi seus recebimentos em cada mês, e assim ele vai se programar mais ou menos com uma margem, sei lá, de 10% para cima ou para baixo, para ele fazer a mesma estratégia. Então os índices de prazos médios, eles devem ser analisados sempre em conjunto, todo o sistema financeiro e operacional junto. Então, seguindo aqui, a gente vai entrar no quocientes da atividade. Também pode ver que é uma palavra mais técnica dentro do contexto que a gente vai trazendo, e também se relaciona aos dias, né? Então, quantos dias em média uma empresa demora para receber as suas vendas, como a gente viu acima, e para pagar as compras, renovar o seu estoque? Essa é a pergunta que a gente tem e que a gente precisa responder ela, ou ter uma estratégia para a gente dissertar ao longo prazo aqui na decorrência da nossa apostila. Beleza, então quanto maior a velocidade de recebimento, melhor, como a gente viu. Se a gente for ver do outro lado da história, quanto mais lento for o pagamento de compras, também é melhor. Quer dizer o quê? Eu vou ter um prazo bem menor, bem mais rápido de recebimento, mas de pagamento vai ser mais lento. Que aí eu vou pegar aquele capital e vai se transformar no meu capital de giro da venda que eu for recebendo à vista. E eu vou injetando na própria empresa, e assim eu vou ficando mais tranquilo. Vou tendo uma folga. Por sua vez, os quocientes está relacionado com o ciclo operacional. Como a gente pode ver, o tempo todo eles estão relacionados. Então, se a gente medir os dias que o estoque leva para ser vendido, somado no prazo de recebimento das vendas, aí encontraremos a média do ideal, que seria aí os resultados se fosse igual a 1. Então, também para isso a gente tem aqui em cima, como vocês estão vendo lá naquele canto lá, também ó, o PMRE mais o PMRV, que é igual a diferença de 1, que é o PMPC, dividido, que vai dar ali o igual diferente 1. Então, é nesse exemplo que a gente está vendo, se a empresa vender ou receber a mercadoria para só depois pagar os seus fornecedores, nesse exemplo a gente tem PMRE de 30 dias, que é renovação de estoque. Depois é o RV, 54 dias, que é o prazo médio de recebimento de vendas. E os 90 dias, que é o pagamento com os fornecedores, que aí ele dá uma folga de 6 dias dentro, como a gente está vendo aí na fórmula que eu vou trazer para vocês no próximo slide aqui. Então a gente vai ter ali o RE, que é a renovação de estoque, mais o RV,
que vai ser o recebimento da venda, e mais o pagamento com os fornecedores, que eu vou dividir esses dois pelo pagamento dos fornecedores, que vai dar 30 mais 54 dividido por 90, que vai dar 0,93. Aí ela fica numa posição favorável. O PMRE agora, que a gente vai falar, que é o prazo médio de rotação de estoque, ele vai indicar quantos dias em média os produtos vão permanecer armazenados na empresa antes das vendas, para elas serem feitas. Então, esse estoque é visto como investimento de aplicação de recursos no ativo circulante, e o volume de duplicatas a receber, que é determinado pelo prazo médio dos recebimentos e das vendas. Então, ele não afeta muito o fluxo de caixa dentro dessa nossa visão ou o volume de investimentos. Porém, temos aí que avaliar quanto maior o volume do estoque, maior os recursos prometidos, que existe uma série de outros gastos, como o custo de capital aplicado, de armazenagem, até mesmo de seguros do produto em si. Nos dias de hoje, é melhor que os estoques tenham um giro rápido do que você ter uma estocagem muito grande no seu depósito, que é dinheiro parado, onde você poderia investir num outro negócio, né? Porque se a empresa ela tiver um estoque muito elevado, ela pode trazer até um prejuízo se você for analisar na questão do seu capital de giro, se for curto, ou até um risco financeiro para a empresa, do material ficar desvalorizado ou sair fora de tendência, depende do seu negócio, do seu ramo. Para calcular o prazo médio de rotação de estoque, que é o PMRE, a gente vai ter uma fórmula que está aqui em cima também, está lá naquele canto, vai trazer aí para a gente utilizarmos essa fórmula, que é o estoque médio, custo do produto ou mercadoria vendido, os dias do período, considerado aí os 360 dias do ano, e ainda os 30 dias do mês. Essa é a fórmula para você chegar a esse contexto. Vou trazer também uma outra tabela, um exemplo, né, da empresa, que ela mostra os valores do balanço patrimonial de 2001 e 2 e 3, claro que hipotético aqui, o balanço patrimonial padronizado da empresa Pneus Fortes. Agora é uma outra empresa dentro dessa nossa colocação. O que a gente tem que reparar nela? As duplicatas a receber, que ela vai estar na terceira linha ali. Então ali as duplicatas a receber, ali eu vou colocar 2001, 2002, 2013, mas poderia ser 2011, 2012, 2013, 2021, tanto faz. Eu vou falar 2001 só para a gente ficar dentro de um contexto mais fácil. Então as duplicatas a receber, a empresa 1 tem ali 101.846, a empresa 2 110.241 e a empresa 3 100.407. Em estoque ela tem 55.848, 67.087 e a outra 73.659. Estou falando 1000 aqui, mas nem sei se é 1000 ali, tá, meu povo? E depois a gente tem que olhar mais uma linha importante, que é do passivo, que é os fornecedores. A gente vai ter 30.766, 44.292 e 53.199. Então fica de olho nessa, que eu não vou trazer a tabela de volta, mais ou menos para vocês darem uma olhada, e aí a gente vai falando sobre esses contextos dessa linha especial. E agora trazendo um complemento dessa própria tabela, ou de uma outra tabela muito semelhante, que demonstra os resultados padronizados das empresas, que também agora vai diferenciar um pouquinho dos resultados. Então aqui eu vou falando um pouco que a gente vai calcular o PMRE junto com esses três exercícios de 2001, 2002 e 2003, e não de empresa, o exercício de 2 anos atrás, com o exercício atual. Vamos dizer que seria mais ou menos assim nessa nossa teoria aqui, né? Que é uma empresa fictícia, lógico, é só para a gente ter uma ideia do cálculo. Então aqui o PMRE para CIA Pneus, a gente vai ter no cálculo, nessa outra tabela que eu vou trazer aqui, eu já puxei ela para cá, mas vai ter ali o cálculo de 5.884, que vai dar no 39 dias, depois de 67,87, 45 dias, e o 73.659, 49 dias. Aí ele traz aqui no Uni mesmo, né, ali quanto que seria o resultado geral dentro do contexto ali dos valores que a gente puxou lá em cima. E assim a gente vai trazendo o PMRE. Essa tabela aqui, ó, até achei que ela não estava, que eu não estava visualizando ela. E aqui dá para a gente ver o cálculo dela lá em cima, 5.848. Aí você vai fazer todo aquele cálculo, que é a fórmula que a gente trouxe anteriormente. E os dias que a gente viu, 39 dias, 41 e 49, você consegue achar esse resultado que está embaixo. E assim a gente vai partindo para o PMRV. Prazo médio de recebimento das vendas, ele indica em quantos dias a empresa vai receber por suas vendas.
Então aqui também a gente vai trazer uma tabela onde ele demonstra o volume das duplicatas a receber que vai entrar na decorrência dos fatores aqui dentro do montante das vendas a prazo e o prazo concedido para os clientes, claro. Vai vendo aqui nas vendas a prazos que ele segue a política de crédito adotada pela empresa, que deve estar de acordo com os objetivos estratégicos do negócio. Então, dentro dessa tabela, o cálculo que a gente trouxe lá, ele traz aqui o PMRV, que temos essa fórmula de duplicatas a receber, vendas líquidas, imposto sobre a venda e os dias do prazo. Aí ele vem para essa tabela aqui, que aí vocês vão calcular ali o 101, 846, 110, 241 e o 100, 407, lá naquela tabela que eu tinha mencionado para vocês ficarem ligados nesse valor. Embaixo ele traz ali as duplicatas a receber no final de 2000 eram de 102.534. E assim a gente vai trazendo o PMPC, que é o prazo médio de pagamento das compras, que também vai indicar quantos dias a empresa demora para pagar os seus fornecedores, e tem essa fórmula ali também, que é o PM, que é o fornecedor, vamos dizer assim, já encurtar um pouco, as compras, os dias do período considerado, aqueles que a gente já vem falando aí. Então, esses valores extraídos das demonstrações contábeis é o valor das compras que tem que ser calculado, tanto para as empresas comerciais quanto para as industriais, que a gente tem a fórmula de cálculo dos custos das mercadorias, que é ali o que a gente está vendo, que é o custos da mercadoria vendida, o estoque inicial e as compras do estoque final, que vai vindo logo abaixo aí da outra tabelinha lá. Então, a empresa comercial, as compras, elas vão corresponder aos custos de mercadorias vendidas, mas o valor da variação do estoque, e nas empresas industriais o cálculo é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a empresa industrial ela tem várias coisas na sua decorrência, como a compra de matéria-prima, materiais secundários para transformação, a embalagem, e adiciona, claro, uma mão de obra direta dentro do valor do produto. Então, como vocês vão ver, é muito maior, né? Os itens, muito mais complexo, e a grande maioria desses itens não se relacionam com os fornecedores, como por exemplo depreciação, luz, água. Ele vai sendo um pouco diferenciado. Então utiliza também uma outra fórmula que eu vou trazendo aqui no contexto para vocês, e uma tabelinha também que a gente utiliza a seguinte fórmula, que é as compras, custos de produtos vendidos, estoque inicial e estoque final. Que, claro, que existem limitações para a utilização desses cálculos, né? PMPC, como aspectos de sazonalidade, as épocas de encerramento das demonstrações contábeis, também eventuais fornecedores, créditos não registrados e atrasos de pagamento nos pagamentos de fornecedores que pode ocorrer. Não é nada tão simples como a gente viu anteriormente para uma empresa comercial. As indústrias é bem mais complexa, né? Então aqui a gente tem essa tabela, que é o cálculo do valor de compras, que tem aí os 3 exercícios da compra PVG. Então aqui a gente consegue ver o estoque final, estoque inicial, que ganha em cada uma delas das compras de 2001, 2002, 2003 e como ela vai avançando. E assim eu vou trazendo uma outra tabela também, e aqui é o PRV, o PMRV para a CIA dos pneus fortes, que tem 3 valores ali que interessam no cálculo para a gente, que é o 30.776, o 44.292 e o 53.199, que vai corresponder cada dias ali que a gente está vendo dentro dessa fórmula ali, que é o 2000, que era de 23.722. A sobra que a gente tem no contexto total. E assim a gente vai finalizando esse tópico 2 e entrando no tópico 3, que é o fluxo de caixa. Muito bem, fluxo de caixa, então, o que a gente tem no fluxo de caixa? Pensar que ele é um dos principais instrumentos para a realização da análise, né, para identificar a circulação de dinheiro através do caixa, né, tendo aí em vista que a maioria dos pagamentos ele pode ser feito via internet, como home bank, ou ainda transferência eletrônica de crédito, depositadas diretamente nos bancos. Tem várias formas que eles podem negociar as suas vendas. Porém, a análise de fluxo de caixa, ela examina a origem da aplicação do dinheiro, transita pela empresa, pelas contas da empresa, e assim ela circulando dá para ela fazer uma análise. Então é possível observar dentro dessa análise os excedentes ou a escassez do caixa, para que seja possível aí tomar as medidas, né, certas, providenciar alguma coisa
que não esteja andando muito bem para sanar os problemas da empresa. Essa demonstração do fluxo de caixa é obrigatória para as empresas de grande porte, né? Ela tem que ter uma movimentação muito grande para ser obrigatória. Porém, se até a data do balanço ela tiver um rendimento inferior a 2 milhões, como eu disse, ela tem que ter um giro muito grande, aí ela não fica obrigada a publicar essa demonstração do fluxo de caixa para o fisco, né? Só mesmo para a contabilidade. Então, o fluxo de recebimentos e de pagamentos, ela pode ser obtida de duas formas dentro dessa analogia, da forma direta, que é a partir da movimentação dos caixas equivalentes da empresa, ou ainda da forma indireta, com base no lucro ou prejuízo do exercício daquele ano. Então, assim fica mais fácil para eles poderem ter uma ideia aí das práticas, por exemplo, internacionais, que elas classificam a demonstração do fluxo de caixa de 3 formas. Quais são elas? Através do fluxo das atividades operacionais, das atividades financeiras e das atividades de investimento. Entendi isso, show. Deliberação, que é a CVM, que a gente vai ver, tem uma legislação que é o número 547/2008, ela determina as regras para as empresas que não são tão, vamos dizer, que não são instituições financeiras, que os juros pagos e recebidos podem ser classificados como fluxo de caixas operacionais. Entram em uma indeterminação do lucro líquido ou prejuízo. E o juros já pago, ele pode ser classificado como o quê? Como um fluxo de caixa financeiro, simplesmente porque são os custos de obtenção dos recursos financeiros, e os juros recebidos, por sua vez, são classificados como fluxo de caixa de investimentos, porque estão relacionados com o quê? Com o retorno sobre os investimentos aplicado na empresa. E assim a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Mas resumindo no geral, a deliberação 547, que eu vou chamar ela aí de 2008, ela classifica da seguinte forma: que os juros recebidos ou os pagos, eles são classificados preferencialmente como integrantes do fluxo das atividades operacionais, e os dividendos recebidos, como juros sobre o capital próprio recebidos, são classificados como integrantes também do fluxo das atividades operacionais. Então, os dois entram no mesmo contexto, mas já os dividendos pagos e os juros sobre capital próprio pagos, eles são classificados de forma um pouco diferente, como integrantes do fluxo das atividades de financiamento. Então, aí que mora a diferença de uma para outra. É um pouco complexo? Com certeza é, né? A gente tem até uma outra parte aqui, dentro desse contexto, acabou que eu nem passei o meu slide, fiquei aqui direto, mas eu vou passando ele aqui na sua decorrência, e a gente vai falar um pouco sobre a razão dos fluxos, da razão da mortalidade das pequenas empresas, que é muito interessante a gente saber. Na realidade, a gente já sabe a pesquisa que a gente tem, principalmente quando corresponde ao Sebrae, ele está muito envolvido com essas partes, ele traz por que as empresas, as pequenas empresas, fecham as portas tão rapidamente, porque elas estão ligadas a vários fatores, principalmente dois: o administrativo e o financeiro. Eles não são muito preparados para poder encarar essa realidade. Brasil, principalmente, eles abrem uma empresa não é porque eles são empreendedores, são por necessidade. Necessidade faz o cara às vezes virar um empreendedor forçado, e aí ele não tem um planejamento, ele só chega com a ideia, um pouco de dinheiro e vai. Só que aí quando o negócio começa a dar certo, ele começa a ter aí um giro, ele se perde. Falta de experiência, geralmente é o que acontece, a falta de um planejamento, até mesmo a falta de cuidados do fluxo de caixa. Ele já vê logo um dinheiro entrando rápido, uma questão assim financeira razoável, e ele já sobe a cabeça. Pô, vou trocar de carro, sei lá, vou para festa, vamos fazer uma viagem, e quando ele vai ver, era o capital de giro da empresa. Primeira necessidade que ele tiver ali de capital de giro que faltar, aí ele já começa a ter que entrar em bancos, pegar empréstimos, e assim ele vai gringolando e se enrolando, e quando vê, tem que fechar as portas e fica inadimplente. E isso acontece muito por essa falta de organização, né, de planejamento. Então, demonstração dos fluxos de caixa, agora a gente entrando nele novamente, ele proporciona que o administrador tenha uma visão ou elaboração do planejamento adequado às necessidades da empresa. Assim, todos os setores da empresa devem estar envolvidos com os resultados da área de produção, como os prazos de fabricação do produto, né,
para ele ter uma ideia quantos eles conseguem finalizar num dia, num mês ou na quinzena, para poder ter uma ideia de quanto de mão de obra, de recursos ele tem para investir, custos de produção, com certeza, decisões de compra, se existe aí saldo disponível para que ele faça todo o giro do mês. Tem muita coisa para eles terem que analisar, tipo os prazos de pagamento das compras e de recebimento das vendas, como a gente viu anteriormente, as políticas de cobrança, como que vai ser, 30, 60, 90, vou vender só na duplicata, vou vender à vista, vou vender a prazo, de que forma o pagamento, os mais ágeis e os eficientes, e é o que ele tem que ter em mente, o melhor para a empresa. As áreas de vendas principalmente têm que estar a par dessa comunicação e também ter as metas, quanto ele tem que produzir no final do mês, porque se você não tem uma meta, você não tem um planejamento. O planejamento, ele está muito paralelo com a meta, porque a meta é o que vai fazer o planejamento dar certo. Agora, se você simplesmente tem um planejamento, mas não tem uma meta, é de qualquer jeito, o planejamento não funciona. A meta é essencial para cumprir o planejamento. Então, o crescimento das atividades, por exemplo, comerciais, controle sobre os prazos concedidos e os hábitos de pagamento dos seus fornecedores, dos seus clientes também, a área financeira principalmente, que é o que faz realmente a empresa girar, como a gente viu, o ativo circulante, capital de giro, e o perfil de endividamento. Ele pode ocorrer até quanto ele pode entrar num financiamento, a partir de que valor, para ter um respiro caso haja um plano B. E com isso a gente vai trazendo a demonstração dos fluxos de caixa. Como a gente já vimos, pode ser obtido de duas formas: demonstração do fluxo de forma direta e de forma indireta. Então ele mostra os componentes de fluxo de caixa e através dos valores, brutos, que a gente vai falar, o fluxo através dos valores brutos, relacionado com as operações, recebimentos de clientes, os juros ou os lucros, dividendos recebidos, os pagamentos a fornecedores ou aos empregados, os juros pagos, impostos de renda pago, posto de renda pago ou outros recebimentos e pagamentos desse nosso fluxo aqui da demonstração do fluxo de caixa. Exemplo que a gente pode dar aqui é uma tabela que eu vou trazer para vocês do exercício de 2005 de uma casa de lingeries aqui limitada, que demonstra o fluxo de caixa nesse contexto. É claro, é fictício, mas dá para a gente ter uma ideia da entrada e das saídas desses valores, desses produtos aqui na tabela. Então agora o método indireto, ele apresenta o fluxo de caixa líquido da movimentação das contas do fluxo de caixa das atividades operacionais, como estoque, contas a receber, contas a pagar, como a gente viu ali a movimentação da conta que influencia no fluxo de caixa das atividades de investimentos e de financiamentos da empresa, gerado pelas atividades operacionais, como a depreciação, amortização, as baixas de itens do ativo permanente. E aqui a gente consegue ver nessa tabela exatamente cada uma delas ali, a receita operacional, financeira, coligadas, e assim a gente vai tendo uma ideia do que é a entrada e do que é a saída para poder fazer essa estratégia dentro do exemplo aqui. E ainda a gente vai ver um outro exemplo mais detalhado um pouco, e esse vem ao encontro da demonstração do fluxo do caixa no modelo indireto, já um pouquinho diferenciado. Ele demonstra ali para a gente as atividades operacionais, capital de giro, o passivo circulante, o ativo e tudo mais, todos eles que vêm ao seu decorrer aqui. Então o resultado do fluxo de caixa líquido dentro dessa tabela deve ser demonstrado tanto pelo método direto como do indireto. O contexto aqui, segundo o pronunciamento do Instituto dos Auditores, que é a IBRACON, bem conhecida aí dentro do nosso ramo de contabilidade. As práticas internacionais que a gente vem mencionando lá em cima, ela dispõe de 3 tipos de fluxo de caixa, e também os fluxos das atividades operacionais, os financeiros, de investimentos, que são esses 3 que rodam a máquina, vamos dizer assim, sobre esse pronunciamento. Esse modelo internacional, o fluxo das operações dos financiamentos de investimentos, ele traz também uma tabela que demonstra esse fluxo. Já no modelo internacional, para a gente ter uma ideia, como que ele funciona aqui nesse contexto também. Ele traz ali as operações, receitas, despesas, atividades de investimentos e financiadas e os seus valores coligados em cada uma delas. Então essa análise de fluxo de caixa pode ser feita de muitas formas, porém precisamos analisar aí a geração bruta do caixa, se for pequena, por causa de quê? Por causa do lucro baixo
baixo, né, insuficiente para cobrir o crescimento da empresa, né, a necessidade de capital de giro, como a gente viu lá em cima, ou ainda analisar a geração bruta do capital, já que ela é boa, né, mas insuficiente para cobrir os crescimentos da necessidade de capital de giro, por causa de quê? Da expansão da empresa, ela está crescendo, então mesmo assim ela tem uma geração de caixa boa, mas o investimento que ela está tendo de ampliação, aí pode ter um risco dela se perder um pouco nessa meada. E ainda a geração de caixa que pode ser elevado, aí porém é insuficiente, é negativo para cobrir aí o crescimento da necessidade de capital de giro em virtude das operações ou das alterações desfavoráveis do ciclo operacional e do ciclo financeiro que a empresa possui. Então, a gente consegue ver essas três analogias dentro desses conceitos que a gente viu ali, que percorre do fluxo das caixas, fluxo das atividades operacionais, do financiamento e do investimento. Agora a gente consegue ter uma ideia de cada uma delas um pouquinho melhor. E assim a gente vai entrando no fluxo das atividades operacionais, que geralmente ele traz para a gente, ele se refere nas atividades principais da empresa. Nas atividades principais da empresa, uma empresa comercial, como a gente viu, primeiro a gente viu sobre a comercial e industrial, agora a gente vai falar um pouco sobre a comercial. Tem o fluxo numa empresa comercial, o fluxo estão ligados nas atividades de compras e revendas de mercadoria, de gasto com despesas comerciais e administrativas. Então, identificando aí as entradas, que são os recebimentos, e as saídas, que são os pagamentos, dentro do recorrer da tabela que a gente viu anteriormente. Então, a gente pode dizer que as entradas, elas são recebidas de clientes, com vendas à vista principalmente, ou duplicatas a receber, recebimento de dividendo, já são participações do capital em outras sociedades, né? Ou ainda recebimento de juros, de empréstimos de terceiro. São formas diferentes para poder analisar. Já as saídas, elas podem ser o quê? Pagamentos com fornecedores, compra à vista, pagamentos de duplicata das compras a prazo dos nossos fornecedores, ainda pode ser pagamento de salário para funcionários, tributos, até mesmo multas que ao decorrer do ano ocorrer alguma na empresa, também vai como saída, né? Vai tirar o de caixa, e ainda juros de empréstimos. A gente pode ver essa divisão bem legal uma da outra. Resumindo, o fluxo de caixa basicamente são as atividades geradoras de receitas que compõem aí o lucro ou o prejuízo, né? Exemplo, recebimento de caixa pela venda de mercadoria, prestação de serviços, pagamento de caixas fornecedores, ou ainda pagamento seguradora por algum sinistro que pode ocorrer em algum veículo da empresa, ou no maquinário, ou até mesmo no imóvel, por causas várias, né, variadas aí. Pagamentos de caixa, contrato, por exemplo, negociação de venda futura. E apesar que as vendas de bens aqui nesse nosso contexto, vamos dizer que ela está vendendo algum bem já dela, que pode resultar em ganho ou prejuízo, porque quando você vende um bem, não quer dizer que você vendeu ele, que você vendeu à vista, pode ser que você vendeu negociado, pagado ali, sei lá, 6 anos, e isso pode ser um bem, um ganho ou um prejuízo, dependendo, porque o cara pode te dar 50% na mão, aí é um ganho, e os outros 50% ele te dá um migué, né, não te pagar, e aí se torna num prejuízo num prazo mais apurado. Essa sim é uma variante que pode decorrer na sua estratégia entre dois ângulos, né? E assim a gente vai pulando para o fluxo de caixa operacional. E aí ele traz aí a NOPAT mais a depreciação, como a gente viu, a gente está falando muito em nomenclatura, né? Que é o conceito, é simples. Dentro desse contexto aqui, ele vai trazendo até uma tabela para a gente, que é o EBIT, que é uma parte aqui em inglês que eu não vou nem tentar falar, que é o lucro antes dos juros dos impostos de renda, trazendo aí que é o LAIR, a sigla, né? E assim eu vou trazendo uma demonstração de resultados da CIA misteriosa, que a gente via falando dela lá na unidade 2. Muito bem, aqui eu trago a tabela e a fórmula dela. Aí dois valores que a gente tem que se antenar aqui é essa das despesas financeiras de 2.295 e o de lucro operacional 17.049,24, que é o que a gente vai dissertar um pouco sobre ele aqui, que é baseado nas demonstrações que dá para ver que o lucro operacional é de 17,49,24 e se a gente medir o IBIT, temos que tomar o lucro antes do imposto de renda, que é 17.049,24, mais as despesas financeiras, que é de 2.295, vai dar aí 19.344,24. Então, dentro daquele cálculo da fórmula que está em cima ali, que é o NOP, vou trazer uma outra
Aqui a gente vai trazer o fluxo de caixa operacional, que também utiliza dados apurados lá de cima, 16.442,60, mais 1.693,20 e mais o FCO, que é 18.135,80. O que ele traz aqui mais? Deixa eu ver. A medida dos recursos financeiros é recorrente das atividades operacionais, onde os valores são dispostos no caixa. Essa forma do fluxo do caixa operacional, agora sim que eu trouxe ela, que é o lucro operacional sobre o lucro operacional, mais as despesas e receita operacionais, que não envolvem os recursos. E o mais importante disso tudo é o fluxo do caixa operacional, né? Que são os valores aí de geração interna de caixa da empresa, que pode abater aí as dívidas, né? E assim a gente determinar, a empresa precisa aplicar, né? Porém, tem que analisar, a gente tem que dar uma olhada nas necessidades de fluxo operacional, como investimentos para expansão, requisito, reposição dos ativos, né? Pagamento de dividendos, tem várias coisas para ser analisado aqui dentro do contexto. E assim a gente vai falando um pouco do fluxo de caixa operacional líquido. E aí é o fluxo de caixa analisado, que analisa o conceito fluxo de caixa operacional líquido, assim diferenciando o fluxo livre de caixa dos conceitos utilizados na demonstração do fluxo de caixa. E aqui a gente vai trazendo esse cara que se chama EBITDA, né, que é o lucro antes dos juros dos impostos de rendas sobre a amortização e a depreciação. Não é muito utilizado no nosso dia a dia, mas só para a gente entender um pouco, é uma sigla em inglês, tá? E ela vai trazendo aqui para a gente também contexto em português. Beleza? Então assim a gente vai entrando nessa tópico 4, é o fatores de insolvência. O que a gente pode falar sobre insolvência, né? É quando a gente analisa aí as situações desagradáveis que acontecem na empresa, está inserida. Esse processo ele pode auxiliar no exercício de várias profissões, como de contador, como na área gerencial, ou de consultores da empresa, ou ainda analista bancário. É uma ferramenta muito utilizada por essas corporações privadas maiores, tem o objetivo de dar insolvência e avaliar a saúde da empresa, uma visão geral, para poder aí conhecer os possíveis riscos de falência da empresa, para que eles tomem uma determinada ação antes que isso ocorra, ou se estiver caminhando para esta área, eles consigam fazer uma intervenção, né? Então, para determinar os fatores de insolvência, precisamos verificar, pode colocar a empresa em risco ou não, tem que verificar realmente a vida geral da empresa, saber exatamente o que está acontecendo, principalmente as incapacidades de pagamento com suas obrigações, pela falta de dinheiro em caixa, ele está recorrendo muito a empréstimo bancário, né, pegando muitas outras passivos em outros lugares de terceiro, e assim ele vai ficando preocupado com a situação futura da empresa, até onde esse bolo pode virar, essa roda aí. Claro, que para ela poder recorrer a empréstimos bancários, principalmente por falta de dinheiro, ela pode ocorrer por vários motivos: desempenho das vendas abaixo do esperado, certo? Achou que ia vender tanto, aí ele se comprometeu de comprar uma quantidade maior de matéria-prima e aí acabou que ele ficou com as suas obrigações acima, quase vencendo, e ele tem que tomar uma atitude que sabe que não está entrando o dinheiro esperado das vendas ocorridas, até mesmo falta de venda suficiente, ou ainda falta de controle das despesas, a despesa está indo mais alta do que o passivo, está sendo maior do que o ativo, ou ainda indo por prejuízos a pagamento ou pela má administração. A gente recorreu lá em cima nas pequenas empresas que falem, né, durante 2 anos ou até 2 anos, né, que vão à falência, e o excesso de investimentos, que também pode ser um caso que é positivo por ter investido, mas pode se tornar negativo, porque quando ele entrar num ano ruim, vamos dizer assim, que ele precisa de um capital de giro, o investimento que ele fez não pode tirar perante um determinado tempo. Então, quer dizer, não tem dinheiro em caixa. Isso é ruim. Então, por isso que o investimento, algumas vezes, não é, dependendo do prazo, tão bom assim. Então, esses avisos, né, no decorrer dessa análise, eles são importantes para quê? Para que o gestor não se surpreenda caso ocorra algum cenário catastrófico dentro da empresa, no seu comando. Então, ele já está mais ou menos esperando, porque ele já tem uma visão analítica, toda a estrutura da empresa, de toda uma análise, e um tema muito importante para quem é ou pretende atuar na área financeira.
ter essa consciência que isso pode ocorrer dentro da empresa. Os contadores também são muito responsáveis para poder ajudar a empresa a fazer essa análise, pagamento, coisa e tal, principalmente na virada do ano ali, quando eles têm que fazer a declaração de imposto. Assim ele consegue ter um relatório de uma visão geral contábil e também por ela investigar a situação geral da empresa, como ela se encontra. E assim a gente vai falando um pouco, entrando na análise discriminante, que ela né? Ela permite indicar se a empresa pertence a uma classe solvente ou insolvente. O que seria isso, professor? De forma resumida, a gente precisa analisar a discriminante aplicada na análise de balanços através dos indicadores financeiros. Então, simultaneamente, peso a ser atribuído aos índices ou ainda as possibilidades de acertos nas previsões de insolvência do modelo. Então, a gente vai ter algumas fórmulas nessa parte, principalmente nas fórmulas para previsão de falências, né? Então, aqui nessas fórmulas, temos aí os estudiosos mais conhecidos como Kantz, Atton, Elizabeth, Matias, Pereira, que realizaram aqui no Brasil trabalho sobre a previsão de falência dentro desse contexto, contribuindo para várias análises de estudos que vêm ao nosso encontro aqui. Eu vou chamar eles aqui, como está no nosso gráfico, de clientes, só para a gente ter uma ideia, mas vou colocar o nome deles na decorrência e também vocês vão encontrar um Uni aqui no nossa direita ou nossa esquerda, sei lá, ele vai dar uma pontuação sobre esse conceito deles que a gente vai dar só uma breve pincelada mesmo. Então aqui para Kantz, que é o primeiro que a gente vai falar, mostra aí o fator de insolvência, que é um indicador que resultante de 5 variáveis que determina se a empresa vai se encontrar ou se encontra na faixa perigosa ou não, se ela está na berlinda ou não, né? Essas 5 variáveis são aí o lucro líquido, a liquidez total, a liquidez seca, a liquidez corrente e o exigível total. Essa é a forma que ele usa para poder encontrar uma variação numérica dentro da pesquisa que ele fez e assim avaliar como que está a empresa ou aquele segmento. Então aí o Uni interpreta esse índices do tipo de quanto maior, melhor, dependendo da pontuação que essa empresa pode se encontrar. E já o fator de insolvência de Atman, vou achar ele aqui, ele desenvolveu 2 modelos, né? O ativo circulante, passivo circulante no ativo total, as reservas de lucros acumulados no ativo total, os lucros antes dos juros de impostos total no ativo total e o patrimônio líquido exigível total. Então ele usou mais ou menos dentro do contexto da pesquisa dele essa fórmula aí que observa os pontos críticos da empresa, também dentro daquela pontuação. Depois veio aí os fatores de insolvência da Elizabeth, e aí ela também trouxe um outro contexto um pouco diferenciado, que ela desenvolveu um modelo mais direcionado para matemática, né? Um modelo matemático, digamos assim. Ela trouxe aí o lucro líquido de vendas e o disponível do ativo permanente, mais a conta a receber no ativo e o estoque do ativo total do passivo circulante ativo total. Então ela também traz, só que agora um modelo de tabela um pouco diferenciado. Ela traz ali que o ponto crítico é 0,5, inferior ou superior. Então ela faz uma tabela mais direto ao ponto, né? Ou tá bom ou tá ruim. Já o modelo Matias, ele desenvolveu um modelo de análise discriminante, que é um pouco mais diferente. São outros modelos, outras propostas, onde ele traz aí o patrimônio líquido, o financiamento de empréstimo bancário, fornecedores, ativo circulante e operacional e o dispositivo ativo total. E também ele traz, como a gente vê ali, um modelo e criou 2 modelos aplicados nas empresas comerciais ou nas industriais. Então ele divide esses 2 setores para poder encontrar a sua fórmula. Assim, nesses 2 modelos, ele traz duplicatas, estoques, fornecedores, estoque médio, lucro operacional, médio de investimento, né, e exigível total com lucro líquido. E também ajuda a fazer mais esse estudo, mais essa fórmula aí, vindo ao encontro que a correção monetária foi extinta pela a Lei 9.249, que entrou em vigor, segundo o nosso Uni, em janeiro de 96. Bom, agora eu vou trazer uma tabelinha. Ele traz aqui nessa tabela, ele ilustra as técnicas de análise discriminante elaborada pelos estudiosos
esses que a gente mencionou agora, dentro do contexto, cada um com a sua ideia, uma revisão de insolvência segundo esses estudiosos. Então aqui a gente dá para ver a margem de cada um, por isso que eu não falei ali em cima, ele trazia o resumo aqui para a gente das empresas solventes classificadas corretamente pelo modelo e as empresas solventes classificadas corretamente pelo modelo também, vindo numa outra configuração. Não dá para observar que os modelos eles apresentam um índice diferente um do outro. Ele revela a capacidade de classificar as empresas solventes e as insolventes dentro dessa amostra de pesquisa, né? E entrando agora para o nosso tópico 5, que é a alavancagem financeira e operacional. O que a gente tem nessa parte, ele abrange conceitos fundamentais relacionados à estrutura de capitais das empresas, como suporte, alavancagem financeira. E a alavancagem financeira é um dos processos de avaliação mais importante para os estudiosos ou para os estudos da alavancagem financeira operacional da empresa. Essa alavancagem, na avaliação da empresa, dá para conhecer aí as situações econômicas e as causas que determinam esses eventuais desvios dos resultados, né, tanto financeiro das empresas, influindo a rentabilidade dos proprietários. Pode então causar algo na empresa que vai resultar no bolso do proprietário. Assim, essa alavancagem ela corresponde à ponderação entre a variação do percentual de lucro e do volume, que mostra aí quantas vezes o lucro aumenta em relação à variação de 1% nas vendas. Então, o administrador, eles precisam tomar uma decisão referente a isso, as fontes de capitais que eles vão utilizar para financiar os ativos. Ele vai usar o capital, talvez, dentro dessa estratégia de terceiro, que são os empréstimos, ou ainda, se ele tiver capital de giro suficiente, pode usar o capital próprio. Então, agora a gente vai abordar somente a alavancagem financeira, como a gente viu ali uma pincelada dos dois entre si, mas aqui dá para a gente a alavancagem financeira que possibilita os acionistas das empresas obterem mais lucros para os investimentos com maior capital de terceiro, como o empréstimo. Ponto negativo disso tudo que a gente está falando aqui é que existe um risco financeiro que decorre aí dentro dessa aplicação. Porém, quando a empresa não utiliza de capital de terceiro, não existe a possibilidade de alavancagem financeira, como a gente viu lá em cima naquelas tabelas no decorrer do lucro deles, e o empréstimo ele é mais viável do que você tiver só no seu capital de giro próprio. Exemplo, a gente vai comparar duas empresas aqui para a gente ter uma noção melhor, e a gente vai chamar a primeira de empresa A, que utiliza o capital próprio para financiar o ativo e assim ela consegue obter um retorno de 20%. Já a empresa B, ela tem o mesmo retorno de 20%, porém os recursos de terceiro, assim ela conseguiu dobrar os investimentos no ativo, porque ela pegou um capital terceiro, ainda ela tinha um capital de giro e investiu mais nele ainda. Então acabou dando mais lucro para a empresa dentro dessa estratégia. E assim a gente vai trazendo uma tabela para a gente ter uma noção melhor dos custos das empresas igual a taxa de retorno sobre o ativo, dos empréstimos ali, a empresa A e a empresa B que a gente estava falando, e dá para a gente ter uma noção ali dentro do quadro, olhando cada uma delas no ativo. No passivo, pode ver que só uma tem, a B, e depois o lucro ali de juros de retorno, a gente tem 20 numa, 40 na outra. Os juros da despesa, que o cara está pagando é 20, tá? Mas ele investiu 40, e ali ele vai ter um lucro após tudo pago de 20. Também um outro resultado que a gente já vai ver na próxima tabela. Então, o quadro anterior observa ali o retorno sobre o patrimônio líquido idêntico a 20%. Gerou aí um benefício ou prejuízo adicional. Mas agora, nesse outro quadro que eu vou trazer, dá para a gente visualizar isso com mais clareza, o custo do empréstimo inferior às taxas de retorno sobre o ativo, considerado empréstimo de 10%. Aqui que a gente vê que a empresa A ela teve um retorno de 20% do patrimônio líquido referente à empresa B. E aí ocorre um endividamento que teve 30% do cálculo sobre patrimônio. Onde que a gente vê isso? A gente vê aqui mais na empresa B, que tem os outros valores diferenciados da A, né? Então, um tem 100, o outro 200, ali no ativo dos valores inicial. Depois, no passivo, só um tem 100. O valor líquido vai ficar igual para os dois. E os juros ali a pagar, que ele tem que pagar uns juros de 40 e o outro, vamos dizer assim, de 20. E embaixo ele vai ter 10% no lucro total. Então, ali dá para a gente ter uma ideia no juro e o lucro ali de qual que vale mais a pena dentro desse nosso cenário aqui. E ainda para
complementar, a gente traz essa outra tabelinha aqui que mostra ali o custo dos empréstimos superior à taxa de retorno do ativo. Dá uns 30% dentro dessa recorrência ali das despesas dos juros. E aí o Uni vai complementando aqui embaixo aí, a empresa A teve um retorno de 20% e a empresa B teve um retorno apenas de 10%. Então, uma teve um retorno maior do que o outro dentro desse contexto, dentro dessa variação percentual do lucro líquido sobre a variação do percentual do LAJRI. Né? Então, baseado no quadro que a gente vai trazer aqui agora, o impacto decorrente da variação da quantidade, tem ali o pessimista, o mais provável e o otimista. Então, o que mais se enquadra aqui é o provável, né? Mas aqui o otimista é quando você acha que vai dar sucesso total. O pessimista é quando você acha que você vai sair, né? Não vai tirar o pé da lama. E ali o mais provável é ficar entre os dois, né? Mas a gente vai dando uma olhada mais ali na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha dessa tabela ali, Lagir ali, do EBT, né, que tem 66.500, 60.500, 84.500 e 108.500. Então, dentro dessa parte que a gente vai estar dissertando um pouquinho melhor no cenário mais provável, a empresa estima um faturamento de 200 mil e o lucro aí de 47.850. Espera atingir o faturamento de 2040 e o lucro ser de 63.690. Um cenário otimista. Como a gente vai ver, um vai modificando do outro, o provável e o otimista. Crescimento do lucro é de 33,1% nessa operação, que a gente vai utilizando essa fórmula para eles entrarem ali no 47 mil. Então fica 63.690 vezes 100% dividido por 47.850, que vai resultar em 133,10%. Assim que a alavancagem ela considera a variação do percentual do lucro líquido sobre a variação do percentual do Lagir. Então, se as vendas crescerem 20%, elas vão atingir o valor de 240 mil e a Lagir vai atingir os 108,500. E o crescente vai ser de 28,4%, conforme demonstra nossa tabela aí, que vai ser 108 vezes 100 dividido por 84, que vai dar igual a 128%. Resumindo aí, arredondando, né? Dentro dessa variação aí, da variação que é o GAF, que a gente está vendo aqui do lado, que é a variação do lucro líquido dividido pela variação do JAI, que a gente vai ter do Lagir, e teremos aí um resultado de 33,1% dividido por 28,40%, que vai resultar em 1,17. Então, porém, se os resultados tiverem uma redução de 20% das vendas lucro líquido, vai cair em 33% dentro desse contexto. Então, a alavancagem financeira vai ser de 1,77 e vai apresentar volume de vendas de 200 mil dentro do período. E assim a gente vai passando para o efeito de alavancagem. Está correlacionado aos exemplos quando a alavancagem for maior do endividamento, que tem um efeito sobre o lucro, no exemplo da tabela que a gente vai trazendo desse balanço aí, que vai ter o T1 de 286, 20, 100, 166, correspondente ao circulante, e o exigível a longo prazo aqui na tabela como empréstimo obtido após o balanço da T.0 ali, como a gente vai vendo. E o ativo fica igual a 120 mais o 100 e a taxa de retorno 30%, que transformou os 286 na T1 e vai ser 220 vezes 1,30 e os juros de 20 que vai estar lançado na dívida a curto prazo. Depois a gente vai ver a alavancagem operacional. Deixa eu ver aqui. Vai trazer uma tabelinha para a gente, também um monte de outras tabelas ao seu decorrer, a sua decorrência. Vai ter a variação de Lagir, a margem de contribuição, a alavancagem total. Agora eu estou dando uma passada bem rápida mesmo, que ele não muda muito o raciocínio. O raciocínio, como vocês vão ver, é sempre o mesmo dessa tabela. Eles trazem mais as fórmulas para a gente aplicar e entendendo ela aqui, só mesmo se vocês estiverem trabalhando nessa área que possa aplicar. Aqui eu tá lendo a tabela para vocês, não é muito viável, né? Então a gente vai demonstrando aqui rapidinho, vai passando, vai trazendo algumas tabelas para que vocês possam ver as variações, aplicações como são, e a gente vai tendo ela mais na teoria mesmo, vindo ao encontro às nossas tabelas e assim entendendo o melhor possível dentro dessa recorrência aí. Assim vocês podem recorrer os vídeos que tem demonstrativos dentro da apostila para vocês verem as fórmulas sendo aplicadas, para que não seja preciso eu somente estar lendo aqui com vocês e vocês possam
aplicar ela no total. Aí trouxe várias fórmulas, várias tabelas que vocês podem ver ao decorrer, vindo ao encontro aqueles vídeos que a gente tem lá das resoluções, tipo essa daqui que traz aqui a dívida de 100 mil, mais o Lagir de 84.500, e vai sendo a diferenciação e vai trazendo ali os 20%, 58%, 100%, vai dando 33%, é pura fórmula, como eu estava falando com vocês aqui, que não tem porquê eu estar lendo aqui com vocês e trazendo esse contexto. Aqui, isso aí na tabela já vai trazendo geral. Como vocês viram, tem muita tabela aqui mesmo, para que a gente possa entender cada coisa ali de porcentagem acima, de 10%, 30%, ele não foge muito de toda a analogia que a gente foi vindo lá de cima. Então aquelas primeiras sim vai trazendo resultados. Essas de baixo aqui, que vai decorrendo, é só fórmulas, né? Para a gente entender como foi a aplicação que eles fizeram. Mas até na própria apostila não tem muita fórmula, é mais o conceito. Então não tem por que eu estar lendo essas fórmulas aqui, que vocês não vão acabar utilizando ela mesmo. Aqui é só para a gente ter uma noção de como funciona cada uma. Como vocês viram, é uma apostila bem complexa realmente. Ela traz vários fatores bem diferenciados da nossa realidade, mas assim a gente vai finalizando. Fiquem bem, uma boa semana pra gente e até a próxima. Boa noite a todos e fui. Valeu, galera. Até mais. Grande abraço.